Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Também já deixa aqui nos comentários, logo no início do vídeo, uma história sobrenatural, misteriosa ou bizarra que tenha acontecido com você, para eu contar lá na rede vizinha que começa com tique, termina com toque, e também quando acabar esse vídeo já corre lá para me acompanhar por lá e ficar de olho quando a sua história sair. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Cody Posey tinha 14 anos na época do caso e morava em Hondo, Novo México, com seu pai Paul, de 34 anos, sua madrasta Trywon, de 44 anos, e sua meia-irmã Marileia, de 13. A Marileia era filha do pai do Cody, do Paul, com a sua madrasta, enquanto o Cody era fruto de um relacionamento anterior do Paul e, infelizmente, a mãe do Cody já tinha falecido quando ele tinha 10 anos. A família então vivia em um rancho em uma região afastada, onde o Paul também trabalhava. Como eu disse, a mãe do Cody faleceu quando ele tinha apenas 10 anos. Nessa época, os pais dele tinham acabado de se separar e a mãe dele tinha ganhado ali a sua guarda completa e ele iria então se mudar com a sua mãe para viver em Washington. Porém, quando a família estava fazendo a viagem para se mudar, uma viagem de carro, eles acabaram sofrendo um acidente e a mãe do Cody não resistiu. Ele, felizmente, não teve graves ferimentos, sobreviveu e passou então a viver com o pai. Nessa época, o Cody não tinha um bom relacionamento com o seu pai, muito pelo contrário. O pai dele era descrito como um homem muito rígido e muito irritado. Qualquer coisa era motivo para ele estar extremamente nervoso. Então, o Cody tinha até bastante medo do pai e ele implorou para que não fosse viver com o pai depois que sua mãe faleceu, mas mesmo assim a justiça acabou dando a guarda dele para o pai e ele foi então viver naquele rancho. Todos sabiam, como eu disse antes, que o Paul era um homem extremamente irritado e agressivo e sabiam que as coisas não eram fáceis dentro de casa, mas ninguém sabia exatamente o que acontecia, até porque a família era bastante isolada. Em 4 de julho de 2004, então, o Paul não apareceu no trabalho pela manhã. Então, o chefe dele estranhou essa ausência porque o Paul nunca faltava, ainda mais assim, sem avisar. Então, ele decidiu ir até o rancho onde o Paul vivia para ver se estava tudo bem com a família. Chegando lá, ele não encontrou nenhum sinal de nenhuma pessoa da família e a casa estava completamente revirada, com vidros quebrados espalhados por todo lado e também várias manchas de sangue. O homem então imediatamente acionou a polícia e quando eles chegaram na casa não demorou muito para eles encontrarem os corpos do Paul, da Trywon e da Marileia enterrados em um buraco raso perto da casa, embaixo de uma pilha de esterco. O único que não estava na casa era o Cody, que passou então a ser procurado imediatamente. Em 7 de julho, então, 3 dias após o crime, o Cody acabou finalmente sendo encontrado e foi levado para a delegacia para esclarecimentos. A princípio, em seu depoimento, ele disse não saber o que tinha acontecido com a sua família, isso porque, segundo ele, no dia anterior ao crime, ele teve uma discussão com o seu pai e resolveu sair de casa e não voltou mais desde então. Então ele não sabia, que sua família tinha perdido a vida e nem o que poderia ter acontecido. Porém, os policiais estranharam um pouco o comportamento do Cody, não acreditaram muito nessa versão dele e começaram a pressionar ele bastante, dizendo que era para ele contar a verdade. Então, o Cody acabou confessando que tinha tirado a vida dos seus familiares e contou como tudo aconteceu. Segundo o Cody, as coisas só chegaram àquele nível por conta dos abusos que ele sofria frequentemente em sua casa durante toda a sua vida.
Segundo Cold, ele era extremamente maltratado pelo seu pai, ele era obrigado a trabalhar ali no rancho por horas seguido, sem comida, sem bebida ou qualquer descanso, além também de ser abusado psicologicamente e agredido com frequência pelo seu pai. Segundo ele, entre essas agressões, teve uma vez que ele foi queimado com um aguilhão elétrico de gado, também já tinha sido chicoteado e arrastado atrás de um cavalo. Ele também disse que o pai dele já tinha arranhado ele gravemente usando um gancho de ferro. Ele disse que a madrasta também participava dessas agressões e abusos e até mesmo a sua irmã mais nova era encorajada a denunciá-lo caso ele fizesse alguma coisa de errado e ela seria recompensada por isso, por ter contado ali o que ele tinha feito. Por conta disso, então, ele disse que com frequência a irmã dele inventava mentiras sobre ele, dizendo que ele tinha feito alguma coisa de errado apenas para receber essa recompensa, enquanto ele, por outro lado, era mais uma vez agredido. O Cold, então, foi ao longo da vida nutrindo muita raiva e rancor por todos os seus familiares, principalmente pelo seu pai, mas a madrasta e a irmã também participavam, então ele também não tinha um relacionamento bom com elas, mas ele disse que mesmo assim ele foi aguentando tudo isso, quieto e calado ao longo da sua vida. Mas ele disse que no dia anterior ao crime, as coisas chegaram a um nível de perversidade tão grande que ele acabou não aguentando e explodiu. Ele disse que naquele dia, no dia anterior ao crime, o Paul, o seu pai, tentou obrigá-lo a ter relações sexuais com a sua madrasta para ele assistir. O Cold disse que ficou chocado com essa ordem do pai, se recusou a fazer isso, e então o Paul começou a agredir ele, mais uma vez, como sempre, e também começou a insultar ele várias vezes de várias formas diferentes, insistindo que ele fosse para a cama com a sua madrasta. O Cold continuou então negando, ele disse que nesse momento ele chegou ao seu limite, então ele fugiu de casa furioso. Na manhã seguinte, no dia 4, ele voltou para casa então com uma espingarda e logo ele avistou a Tryon lendo no sofá e deu 2 tiros em sua nuca. Por conta do barulho, o Paul e a Marileia correram até lá para ver o que estava acontecendo e ao chegarem na porta, eles também foram baleados. Logo em seguida, o Cold levou os corpos até uma retroescavadeira e os enterrou naquele buraco, colocando a pilha de esterco por cima. Várias pessoas ligadas ao Cold e a sua família acabaram sendo ouvidas pelas autoridades para confirmar essa história do Cold sobre os abusos e a violência, e de fato todas as pessoas confirmaram a história dele. Segundo amigos e familiares, todos sabiam o temperamento violento que o Paul tinha, mas eles não imaginavam que ele poderia chegar a um nível tão extremo, mas também acreditavam, que isso de fato poderia ter acontecido. Várias pessoas já tinham inclusive presenciado essas agressões do Paul contra o filho, mas segundo eles não puderam fazer nada para ajudar o menino. Até mesmo o pai biológico da meia-irmã do Cold, que também perdeu a vida, a ex-madrasta dele e alguns funcionários do rancho apoiaram e acreditaram na história do Cold. Em janeiro de 2006, então, aos 16 anos, o Cold foi a julgamento pelo assassinato da sua família e durante o julgamento toda a família dele falou mais uma vez ao seu favor e a sua ex-madrasta até testemunhou que enquanto ela estava no relacionamento com o Paul, ela teve que intervir várias vezes para que o Cold não apanhasse do pai. O Cold acabou então sendo declarado culpado por homicídio em 1º grau no caso da sua irmã e homicídio em 2º grau pelo caso da sua madrasta e seu pai. Ele foi julgado como menor e foi levado para uma prisão de jovens infratores, onde teria que ficar até completar 21 anos.
Houve muita comoção das pessoas presentes durante o julgamento do Cody, isso porque todos sentiam ali meio que uma culpa pelo que tinha acontecido com o Cody, porque todos viam a situação que ele vivia e ninguém conseguiu fazer nada para ajudar ele, né? E ele acabou chegando nesse ponto extremo para conseguir se livrar de todas as agressões que ele sofria no seu dia a dia, e as pessoas também torciam, né, para que ele conseguisse uma pena mais branda, mas acabou que a pena dele até que foi branda, né, mas nem tanto, porque no momento que ele foi preso, ele tinha 14 anos e ele só seria solto aos seus 21 anos, então ele passaria aí, né, 7 anos na cadeia. Com toda essa comoção, então, das pessoas presentes durante o seu julgamento, várias pessoas choraram e se emocionaram bastante, e uma tia materna do Cody chegou até mesmo a passar muito mal e teve que sair de maca ali, né, do julgamento e ser levada até um hospital. Quando a sentença do Cody foi lida, várias pessoas também se emocionaram, inclusive ele, né, que tinha se mantido ali bastante sério e controlado durante todo o julgamento, mas quando a sentença foi lida, ele também acabou não resistindo e se emocionou bastante. No período que ficou preso, então, o Cody se comportou muito bem ali na prisão, e quando ele completou de fato 21 anos, ele acabou sendo solto e recebeu uma nova identidade que não foi revelada. Até hoje, então, não se tem mais notícias do Cody, ele começou, né, uma nova vida, e ao que tudo indica, ele nunca mais se envolveu em nenhuma atividade criminosa. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui nos comentários, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.